Tá vendo aí, né? Ferrei com a suspensão da Pajero lá no Jalapão. Quebrou a mola, estourou o amortecedor. E aí? Já que eu vou ter que mexer, já faço um upgrade? Já mexo nessa suspensão? Se você quer saber 5 coisas que eu levei em consideração e você deve pensar nelas para mexer na suspensão do seu carro, fica comigo que eu vou explicar para você. A suspensão do seu carro, ela tem 5 pontos importantes que precisam ser avaliados quando você vai fazer um upgrade nela. Primeira coisa que você precisa fazer é definir o uso que você vai dar para o seu carro. A depender se o carro vai ser usado para trilha, para expedição, para o dia a dia, a preparação vai ter que ser completamente diferente. Para isso, eu recomendo muito que você use o carro. Eu comecei a usar o carro, fui com ele para o Jalapão. Eu observei que essa suspensão não estava me atendendo perfeitamente, porque quebrou a mola, estourou o amortecedor, então ela não aguentou aquilo que eu tenho como puro objetivo usar o carro. Quais seriam esses 5 fatores a serem avaliados? Conforto, estabilidade, vão livre do solo, resistência e articulação. Em termos de conforto, esse carro estava me atendendo totalmente. Muito satisfeito com o conforto. Em todos os carros 4x4 que eu já tive, certamente é a mais confortável. E a minha escolha por esse modelo foi muito relacionada ao conforto, porque é um carro para fazer longas expedições, percorrer longas distâncias, em que o conforto é muito importante, na minha opinião. Estabilidade, extremamente estável também. É um carro alto, bastante alto, tem a estabilidade característica de um carro para essa altura, mas ela conta com todos os controles, controle de tração, estabilidade, que favorecem essa questão. O que vai determinar esse vão livre do solo? Basicamente a mola, que vai fazer ali uma distância entre a suspensão, o chassi, se for um carro de chassi ou monobloco. Os braços da suspensão também entram nessa conta. No caso aqui da Pajero, nos passeios que eu fiz com ela, tudo que eu fui com ela, o vão livre para mim foi suficiente. Em alguns momentos, o meu estribo pegou. Tirei fora. Vou substituir por um Rock Slider logo que possível. Mas a altura dela me satisfez para o objetivo que eu ia dar para ela. Então, uma coisa interessante que o vão livre maior dá é a sensação de um carro mais parrudo, é mais bonito, um carro mais alto é mais bonito. Também te possibilita ter pneus maiores. Curso de suspensão é o tanto que ela vai abrir numa situação em que você está passando um obstáculo e essa roda tem que copiar ali uma depressão, e aí o tanto que isso aqui vai abrir. Está relacionado muito ao trabalho ali do amortecedor. O curso de suspensão desse carro não é dos melhores. É um bom curso de suspensão, mas existem carros com curso de suspensão maior, que são aqueles que têm os eixos rígidos. Esse carro é um carro de suspensão independente, então ele tem menos curso de suspensão, o que é compensado pela questão eletrônica no caso dele. Não senti falta em nenhum momento de uso também no caso da Pajero, a eletrônica compensa. O ideal é você ter um curso excelente e também uma eletrônica para compensar, mas nesse caso eu ia perder em conforto e a minha escolha foi essa por conta disso. Curso de suspensão, ok, podia ser melhor, mas do jeito que estava me atendendo. A resistência, a capacidade do carro levar a carga que você quer levar no terreno em que você vai utilizá-lo. E nisso, a Pajero aqui deixou a desejar, porque quebrou a mola, como eu mostrei para vocês lá no Jalapão, no episódio que vocês podem assistir no card que vai ficar aí ao final do vídeo. Então aí eu precisava agir. Basicamente, quando você vai mexer na suspensão de um 4x4, pode-se fazer uma modificação total na estrutura e trocar braços, trocar eixo, ou se pode manter mais a questão mais próximo possível da originalidade. A opção por manter próximo da originalidade é uma opção mais lógica para quem foge das quebras. Então, se você não quer quebras, mantenha o carro mais próximo possível do que foi pensado pelos engenheiros que o projetaram. Ou então, logicamente, você vai ter que fazer grandes reforços na estrutura que você pretende mudar no carro. Trocar molas e amortecedores é o que uma mudança de suspensão, um lift, normalmente faz. E aí, o que fazer? Será que um lift seria interessante para mim? Será que manter o original seria o ideal? Pretendo fazer longas expedições com esse carro, é o objetivo principal porque eu comprei ele e é a vocação para mim, a vocação da Pajero Full é essa. Fazer o lift ia me ajudar no sentido de ter mais vão livre, coisa que eu falei que não estava sentindo necessidade, ia deixar o carro mais bonito, essa aí sinceramente me atraiu bastante, ia me permitir botar pneus maiores, poderia melhorar a questão do uso no off-road, permite você murchar mais os pneus em caso de
areia, por aí vai, mas o carro trabalha com uma relação diferente da relação projetada de fábrica. Então, não sei se era o que eu mais desejava, fazer um aumento de pneu, apesar de também deixar o carro mais bonito, mas acaba forçando um pouquinho mais a relação, o câmbio acaba forçando um pouco mais. Eu já tive carros com pneus muito maiores e tive problemas com câmbio, principalmente câmbio automático relacionado a isso. Pneus de medidas originais são mais fáceis de encontrar numa expedição, no caso de um rasgo, alguma coisa, você perder um pneu, e pneus mais diferentes, maiores, tendem a ser mais difíceis de se encontrar. O que tinha de disponibilidade no mercado para fazer um lift da Pajero? Os kits Ironman, Bilstein e a suspensão off-shocks. São esses três principais que eu encontrei em buscas aí na internet. O Ironman é extremamente respeitado, é um kit australiano, e a Ironman tem lifts para pesos diferentes que você vai colocar no carro. Se você vai colocar para-choques de aço, né, protetores, guincho, por aí vai, barraca de teto com bagageiro, os rock sliders, tudo isso vai acrescentar peso no carro, e aí tem uma gradação dos kits Ironman. Difícil de achar, bastante caros, são os kits mais caros que eu encontrei na internet ali, em torno de pelo menos R$8.000 ia gastar num kit desse. Essa dificuldade de encontrar já me deixou com medo. Imagina se eu quebro uma mola ou um amortecedor numa dessas viagens. Como é que eu ia fazer para, no meio de uma viagem lá no meio da Patagônia, encontrar uma mola e um amortecedor para substituir uma peça quebrada de um kit Ironman? O mesmo vale para o Bilstein. Muito bom, muito confiável, uma marca norte-americana. Sofreria os mesmos problemas associados ao Bilstein. Além disso, iam elevar o meu carro, coisa que eu não precisava, iam diminuir a estabilidade, maior centro de gravidade, menor estabilidade, e ia levar alterações de conforto e estabilidade que eu não saberia prever. Do jeito que tá, eu gosto. Poderia se manter ou não com um novo kit. Pensei então nos off-shocks. Por quê? Os off-shocks são nacionais, então tem essa vantagem de estar aqui, né? Minhas expedições com esse carro vão ser, a maior parte no Brasil, na América do Sul, teria mais facilidade. A off-shocks basicamente substitui os amortecedores e traz calços de 2 polegadas para as molas, ou seja, mantém as molas originais e substitui amortecedores por amortecedores de maior desempenho. Então, amortecedores que permitem um maior curso de suspensão, mais abertura e uma regulagem de firmeza de acordo com o seu interesse. A empresa se propõe a regular de acordo com o seu interesse e calcular os amortecedores de acordo com a sua necessidade. Também indicam parceiros que fariam molas mais robustas para aguentar o peso extra que o seu carro precisaria. De qualquer forma, eu ia cair na mesma questão de aumentar o centro de gravidade, de diminuir a estabilidade do carro e de alguma dificuldade maior para conseguir as peças. Ficaria então a opção do original, mas pesquisando na internet eu vi que havia empresas que fabricam molas próprias para carros que vão receber GNV. E essas molas, elas toleram uma capacidade de carga de até 100 kg a mais para o carro. Manter amortecedores no padrão original, fáceis de se encontrar, e as molas também do tamanho original, apenas com mais resistência para carga. No caso de uma necessidade de reposição, havia várias dessas molas à venda no Mercado Livre, elas mantêm o padrão medidas originais, o que me facilitaria numa necessidade de reposição numa viagem, por exemplo. Então, no final das contas, o que eu optei? Por substituir os amortecedores. Eu tinha um amortecedor dianteiro estourado e um traseiro estourado depois da viagem para o Jalapão. Eram os amortecedores originais da Pajero, que vieram de fábrica nela lá quando ela foi fabricada em 2008. Amortecedores Kayaba com a inscrição Mitsubishi, que saíram da fábrica da Mitsubishi no Japão. Comprei 4 amortecedores Kayaba para manter exatamente essa questão de conforto e estabilidade que ela já trazia e já me agradava. Molas traseiras reforçadas para GNV para aguentar até 100 kg a mais. Levei o carro para trocar, tem algumas imagens aí para vocês desse processo. Do lado esquerdo é debaixo da bateria, do lado direito é debaixo do filtro de ar. O filtro de combustível tem que tirar a gasolina. Esse bateria pode ver na Mitsubishi mais nova que vai ser dela. Todas têm, assim tem.
Como gosta de japonês tudo misterioso, tem que pesquisar nas outras Mitsubishi para ver se tem isso nelas. Esse aqui tem nó de marinheiro, tem nó de escoteiro, tem nó de tudo quanto. Dentro da mola? Isso tudo era medo de escapar essa mola lá no meio do jalapão. Que ele me deu um nó lá dentro. Isso aí, com um pedaço no jalapão. Tem que ir pra trás aí, pra tirar o pedaço de trás. Tem que ir pra tirar o fundo. Amortecedor novo, mola nova. Aproveitei e já troquei o batente, bieleta e a bucha da barra estabilizadora aqui também. Mantive o carro com um setup original. A traseira ficou levemente mais alta ali, talvez 1 polegada, com o carro descarregado, isso sem até a terceira fileira de bancos. Na minha escolha final de setup, eu mantive o mesmo nível de conforto, o mesmo nível de robustez, mantive o vão livre do solo, melhorei a robustez do carro e mantive o custo de suspensão. Atingi então um setup interessante que me atende no que eu preciso e também vai me facilitar a reposição em caso de necessidade durante expedições. Por isso é muito importante, antes de começar a mexer no seu carro, é fazer uso dele, identificar onde estão os problemas do carro, que aumenta a sua chance de chegar a um setup interessante para o seu uso, sem gasto desnecessário, sem mexer demais no carro, sem alterar as características para que o carro foi projetado, caso isso seja do seu interesse. Gostou do vídeo? Achou que é útil? Foi útil para você? Pode ser útil para outras pessoas? Deixa seu like, isso ajuda no algoritmo do YouTube a sugerir esse vídeo para outras pessoas que estejam buscando pelo assunto. Quer conhecer mais sobre 4x4? Quer acompanhar o uso da Pajero, dos outros carros do canal, né? Tem o Quito, que tem uma L200 Triton, tem a Camper, né? Tem o André, que tem uma Frontier e um Willys bombadão, que vocês logo vão conhecer. Aqui em casa eu tenho a Pajero, minha esposa tem um Jimny. Temos um histórico de muitos carros e muito ainda para vir pela frente. Curtiu? Deixa seu like, inscreva-se no canal. Quer comprar as camisetas? Entra na lojinha, link na descrição e acompanha nosso canal aí, que a Sala Jeep sempre vai ter coisas interessantes para você. Valeu!